Oi, Wilson, tudo bem? Você nos ouve? Oi, boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Ouço sim, vocês me ouvem? Ouvimos sim, a gente já vai começar, tá bom? Beleza, maravilha. Estamos só esperando o pessoal se ajeitar aqui na sala. Combinado. Vocês me veem também? Oi, Wilson, tudo bem? Aqui é a Vitória. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter. Ah, é verdade. Por você ter aceitado o convite. A gente está muito honrado em ter sua presença aqui. Tenho certeza que os debates vão ser muito importantes. Quer falar alguma coisa, Lê? Oi, Wilson, tudo bem? É a Alê. A gente queria te agradecer mais uma vez, então, por estar participando. Esse grupo de estudo é muito importante para a gente e a gente escreveu essa news semestre passado, lendo o livro Alternativas Sistêmicas. Então, estamos aqui todos juntos para comentar um pouco sobre e para saber um pouco das suas considerações. Obrigada, viu? Boa tarde, Wilson. Tudo bem? Eu sou o Heitor, também líder do Harmony aqui com esse pessoal maravilhoso. Espero que você esteja bem aí. É uma honra falar com um diplomata, sem dúvida nenhuma. Espero que nós aqui estejamos, né, bem-sucedidos como você no futuro. Vai ser um prazer gigante. Muito obrigado. Acho que começa já, espera mais um pouco. Ela tá chegando. Tá. Tá. Tá tudo? Tá. Boa tarde, boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso 7º ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERIFACAMP. Eu sou Beatriz Pierre, aluna do 3º ano de Relações Internacionais e estagiária do CERIFACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP em formato de projeto de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 3 a 7 de novembro, com 8 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a terceira mesa do 7º ciclo de debate discente do CERIFACAMP, intitulada Harmony with Nature – Alternativas Sistêmicas.
Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas ao nosso convidado, Wilson Fernandes Negrão Júnior, analista ambiental da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e coordenador da pós-graduação em Direito Internacional do CEDIM e diplomata brasileiro. Wilson atuou na missão permanente do Brasil junto à ONU e possui formação em Direito e Relações Internacionais, além de pós-graduações em Direito Internacional e Estudos Diplomáticos. É certificado em Leadership and Communication pela Harvard University, tendo experiência acadêmica e profissional em organizações como o Centro de Direito Internacional, Grove, OAB e projetos de cooperação internacional. Wilson, nós agradecemos sua presença e sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates. Gostaria de fazer alguns comentários? Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Maravilha. Bom, é uma felicidade muito grande estar aqui, é uma satisfação muito grande. Fico feliz em ver tantos rostos conhecidos aqui das dinâmicas que nós tivemos em Brasília. Parabenizar vocês pela iniciativa desse projeto, especialmente esse ano em que a agenda ambiental, climática e de sustentabilidade no Brasil está tão em voga, está tão intensa. A COP30 prestes a começar. É uma satisfação muito grande ver tantas pessoas interessadas em trabalhar diversos assuntos relacionados a essas pautas e a outras pautas também que vocês têm no projeto de vocês. Agradeço enormemente o convite, é um prazer para mim, uma honra estar aqui com vocês. Espero encontrá-los em breve também em outros projetos, seja aqui no MMA nos próximos meses, seja no Itamaraty a partir de janeiro. E estou animado para a gente poder ter esse diálogo. Obrigado e parabéns a todos e sucesso nas apresentações. Muito obrigada, Wilson. Na mesa de hoje, nós contaremos com a apresentação dos alunos que compõem a mesa Harmony with Nature Alternativas Sistêmicas. Os integrantes do grupo apresentarão um pôster com os temas pesquisados pelo grupo no semestre passado e que se transformaram em uma newsletter. Como o grupo possui diversos integrantes, peço que vocês se apresentem durante a exposição de vocês. Os integrantes do grupo terão 30 minutos para realizar sua exposição e em seguida passaremos para os comentários. Sem mais delongas, integrantes do grupo de estudos, vocês têm a palavra. Obrigada, Bia. Oi, Wilson, meu nome é Mariana Nunes, eu já fui uma das líderes do grupo de estudos Harmonia com a Natureza, atualmente estou de co-líder, junto com as minhas colegas que depois vão se apresentar, e a gente vai começar, então, a apresentar a nossa newsletter sobre as alternativas sistêmicas do livro do Pablo Solon. Para explicar um pouco, né, eu pesquisei o Pablo Solon na minha newsletter para ver qual é a ideia dele, ver qual é o pensamento dele. Então, o Pablo Solon, ele é um ativista boliviano e também ele é ex-embaixador da Bolívia na ONU, e ele é muito reconhecido pela sua atuação em temas ambientais e também de justiça climática. Ele teve um papel, assim, central na Bolívia, principalmente em relação a resolução da ONU sobre direito humano à água e ao saneamento, e também a Conferência dos Povos sobre Mudança Climática e os Direitos da Mãe Terra, isso em 2010. Atualmente ele tem uma fundação que chama Fundação Solon, ele promove esse projeto de alternativas sistêmicas que vai buscar representar esse modelo de desenvolvimento que a gente vive atualmente e também propor soluções coletivas para as crises que a gente vive hoje. Então, quais seriam essas crises, né? No livro, ele traz essa frase, né? Crises sistêmicas, que vai ser essa ideia de que a gente está vivendo uma crise que é de diversos setores. Então, são crises que vão envolver e conectar setores ambientais, setores sociais, políticos, econômicos, enfim, realmente é uma crise sistêmica, né? E essa crise, ela vai decorrer, ela vai acontecer principalmente porque a gente vive num sistema que vai ser baseado em exploração de recursos naturais, também no lucro, no crescimento ilimitado, e realmente nessa visão que reforça o antropocentrismo, né? Então, vai reforçar que o ser humano está acima da natureza. Segundo ele, essa lógica ela vai ser insustentável e ela vai ser uma ameaça à vida, tanto nossa quanto da própria Terra, né? Quanto da própria natureza. Por isso, ele vai falar que a gente precisa, basicamente, repensar o modo que a gente vive, o modo que a gente produz e que a gente se relaciona com o planeta. Porque, como ele diz, é insustentável. Então, nesse livro, ele vai trazer várias propostas e várias alternativas que vão apontar esses novos caminhos. A primeira vai ser o bem viver, que vai ser essa visão de harmonia entre o ser humano e a natureza. A segunda vai ser
o ecofeminismo, na verdade, não está muito bem em ordem, tá? Eu estou só falando do jeito que eu listei. A segunda vai ser o ecofeminismo, que vai mostrar como a exploração da natureza e também a opressão das mulheres tem essa mesma raiz, digamos assim, eles vêm, assim, de um mesmo lugar, digamos assim, são parecidos. O decrescimento, que vai propor, então, romper com essa lógica do crescimento econômico infinito, para alcançar um equilíbrio ecológico também social, os direitos da mãe terra, que vai reconhecer a natureza como um sujeito de direitos, e a desglobalização, que não vai significar um isolamento, mas sim reconfigurar, repensar as relações globais atualmente. Então, basicamente, diante dessa crise sistêmica que a gente vive, essa tripla crise planetária, o Solon, ele fez eu pensar bastante em relação a não basta só a gente identificar o problema, a gente precisa solucionar ele. Só que a gente precisa solucionar ele por meio de respostas coletivas e também integradas. Então, nenhuma alternativa dessas que eu citei, que os meus colegas vão citar, nenhuma delas vai isoladamente resolver a crise que a gente vive atualmente. Mas elas juntas podem traçar, digamos assim, um futuro mais sustentável, um futuro mais justo e mais em harmonia com a Mãe Terra. E ele diz uma frase que eu gostei bastante, que era: lutar por essas alternativas é defender a própria vida, a dignidade de todos os seres e a esperança de um planeta renovado. Então, agora eu vou passar para minha colega Alessandra, que eu acho que você já conhece, para ela falar um pouco mais. Oi, Wilson, tudo bem? Bom, então, continuando o que a Mariana falou, acho que é importante lembrar que toda newsletter a gente tenta pegar um caso muito específico para a gente analisar como essa alternativa vem sendo aplicada, como ela funciona, e uma das que a gente mais vem comentando, aliás, né, desde que eu entrei no grupo, e hoje em dia também, é o Bem Viver, é uma alternativa super importante para a gente. E essa newsletter, na verdade, não fui eu quem escrevi, na verdade foi João Vitor Santos Bueno e a Lorena Andrioli, mas eles infelizmente não puderam estar aqui hoje, então vou falar rapidinho no lugar deles. Mas o Bem Viver, eles usaram o caso da nação Quechua, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas exatamente para falar sobre essa importância da gente ver a relação de harmonia entre os seres humanos e a natureza. Eles usaram essa nação para falar sobre a origem desse termo bem viver, que parte de 4 vertentes, que é decidir, saber, ser e fazer, que é algo muito importante hoje em dia que serve como uma alternativa sistêmica. Então, durante a news, eles vão falar sobre essa importância do bem viver como alternativa, assim como a Mari falou, é um conjunto, né? Não é só o bem viver que vai resolver, mas sim o conjunto de todas elas. E exatamente essa relação da Mãe Terra com os seres humanos de harmonia. Obrigada. Bom, boa tarde novamente, Wilson. Vou olhar aí para a câmera para você me ver daqui. Bom, eu e o Renato fizemos a newsletter sobre o decrescimento como uma revolução silenciosa, certo? A gente dividiu a nossa newsletter em 3 perguntas principais e eu vou entregar o microfone para o Renato para ele compartilhar, para ele explicar o primeiro ponto da nossa news e depois eu volto aqui. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Olá, Wilson, prazer conhecer você. Bom, primeiramente, para a gente entender o decrescimento, a gente precisa entender a matriz energética em si que a gente vive no momento, que o consumo desenfreado em si. Mais ou menos ali em torno, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha os anos de ouro do capitalismo em si, tinha um crescente consumo desenfreado principalmente de petróleo em si, de recursos naturais da terra, onde você visava geralmente, podemos dizer assim, um país em si, para se desenvolver, teria que explorar a maioria das vezes os recursos naturais, tanto do próprio país em si, daquele território, ou de um território adversário em si. A questão em si que acontece. Meadows, que é um dos autores sobre o decrescimento, argumenta que essa ideia é falha, porque ele fala que não tem como uma sociedade em si crescer de acordo com só recursos naturais, porque uma hora ele vai acabar.
E quando ele acabar, meio que a sociedade vai colapsar. Então, seria necessário em si decrescer. O que seria decrescer? Decrescer não seria você regredir economicamente, nem nada assim, mas você buscar outras alternativas que não sejam, que não agridam principalmente o meio ambiente e também a sociedade em si. Tanto que uma das coisas que o crescimento exponencial proporciona é a desigualdade desenfreada. Eu vou passar um pouco. Bom, show de bola. O Renato, quem conhece, sabe que é fera. Mas vamos lá. Então, exatamente, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, percebe-se o quão impactante é você tratar o crescimento econômico e tratar especificamente os recursos naturais como infinitos, né? Porém, o crescimento econômico, a economia, ela parte da biosfera, certo? Tem a transformação dos recursos naturais. Então, deve-se, e a partir da década de 70, perceberam, né, e encontraram o decrescimento como um chamado, né? Além de um conceito, né? Além de uma alternativa, é uma matriz de alternativas, certo? Que varia de acordo com a sociedade, né? É um conjunto de soluções que, combinadas, buscam solucionar exatamente principalmente o método de produção, o modelo de produção desenfreado, né? Do crescimento pelo crescimento, o consumo desenfreado, certo? Que não respeita a finitude da biosfera. E o decrescimento, igual o Renato falou, né? Bom, antes de 1970, tentaram o crescimento zero, né? Mas perceberam que não seria tão eficiente e partiram para o decrescer. O decrescer não é parar de crescer, mas ele parte do princípio da frugalidade, do princípio de distribuição de renda, que muitos métodos de análise não consideram como PIB, que a gente critica na nossa newsletter. E é necessária a mudança, é necessária a desaceleração. A sociedade, ela não vive, é uma sociedade não apenas de combustão de petróleo, é uma combustão mental também. E isso a gente fala no final da nossa news, que além de sociedades mais frugais, a partir dos princípios e da matriz do decrescimento, é necessário uma descolonização do imaginário, e isso parte do desacelerar, né? E aqui eu termino a minha frase, que eu falo muito, mas é o seguinte, tem uma história de um menino, o menino tinha um balde de água, ele queria ver o reflexo dele no balde, né, na água, e ele tentava mexer o balde, colocar mais água, e um monge olhou para ele e falou: menino, pare, simplesmente pare. O menino parou, a água parou, ele conseguiu ver o próprio reflexo dele na água. Então não é só combustão de petróleo, é combustão da nossa própria mente. E é necessário desacelerar, é necessário decrescer. Oi, Wilson, tudo bem? Aqui é a Vitória de novo, e eu vou apresentar a news que eu, a Alessandra e a Manoela elaboramos, e a nossa news é sobre o ecofeminismo, né, a alternativa sistêmica do ecofeminismo, como uma forma de resistência e cuidado à exploração sistêmica. Eu vou falar um pouquinho do feminismo como conceito, e aí depois eu vou apresentar o caso que a gente estudou. Então, o feminismo, ele é essa proposta crítica e alternativa que articula as lutas ecológicas às lutas feministas. E aí ele denuncia essa conexão que a exploração da natureza tem com a opressão das mulheres, entendendo que tudo isso tem uma mesma raiz, que é a lógica capitalista, colonial e patriarcal. E a gente pode pensar que o ecofeminismo ele busca 3 críticas principais. A primeira é porque ele denuncia a lógica capitalista, porque para manter a lógica capitalista, ela precisa de uma exploração desenfreada dos ecossistemas e uma exploração invisibilizada das mulheres. E aí ela também rejeita essa estrutura patriarcal, porque entende que desvaloriza o papel social e político da mulher nessa estrutura, e também denuncia esse modelo que separa o ser humano da natureza, porque esse modelo coloca o ser humano como superior numa estrutura hierárquica. E aí, essa hierarquia justificaria a destruição da natureza e também a opressão de tudo que é associado ao natural, como os corpos femininos.
E aí, em oposição a isso, o ecofeminismo, ele propõe essa relação de interdependência do ser humano com a natureza, entendendo que a natureza não é uma extensão dos interesses dos seres humanos. E aí, o ecofeminismo tem várias correntes dentro dele, e tem uma que a gente achou que é muito interessante analisar, que é a do sul global. E aí, ele então relaciona a opressão das mulheres, a exploração da natureza e a esse legado colonial. Então, ele critica essa forma de pensar que é muito dicotômica, então, o ser humano de um lado, a natureza do outro, a razão de um lado, a emoção do outro, falando que, na verdade, essa é uma perspectiva androcêntrica e ocidental, porque ela é imposta aos países do sul global pelos países do norte global, beneficiando as elites do norte global. E aí, em vez disso, ele propõe uma resistência ao sistema, através do cuidado e respeito à vida, como uma base civilizatória para viver. Só que, além da teoria, o ecofeminismo também é uma prática e um movimento social. E aí tem um movimento social que a gente estudou, que é muito interessante, que é do sul global, é o movimento Shípico, eu não sei se é assim que fala, e ele nasceu nas montanhas do Himalaia na década de 70, na Índia, e o movimento ele surgiu como uma reação à concessão que o governo indiano fez a empresas madeireiras para explorar as árvores lá do Himalaia, ignorando completamente a relação intrínseca que os povos tinham com a natureza e esse ecossistema. E aí, em 73, diante dessa concessão estatal, em áreas cruciais para a subsistência rural, a população liderada por mulheres organizou protestos pacíficos nos quais elas abraçavam as árvores para impedir a sua derrubada. E aí esse gesto deu nome ao movimento, que chama Shípico, e Shípico em hindi é abraçar as árvores. E é muito engraçado, porque aqui na Facamp, as pessoas do Harmony têm a fama de serem as pessoas que abraçam as árvores. Só que essas mulheres mostram que abraçar as árvores é literalmente um ato de resistência à exploração e dominação. Então é bem interessante. Enfim, a reação inicial das autoridades... Oi? A gente também aqui no Ministério do Meio Ambiente é chamado de pessoas que abraçam árvores, então entendo bem. Esse estereótipo, Desculpa interromper. Então, a reação inicial das autoridades e do governo foi de repressão dessas resistências femininas, porém isso ganhou uma projeção, tanto ali na Índia quanto internacionalmente. E aí, essa projeção que ganhou pressionou o Estado indiano. E aí, depois, lá nos anos 80, o governo decretou uma moratória de 15 anos para o desmatamento nas regiões montanhosas do Himalaia, que foi um marco na revisão das políticas florestais do país. Então, o movimento Shípico, ele se conecta diretamente ao ecofeminismo, porque mostrou na prática como as mulheres foram protagonistas nessa defesa da natureza e como o cuidado pode ser uma forma de resistência pacífica. E o legado de Shípico transcendeu as fronteiras, inspirando outros movimentos ecológicos, inclusive inspirou o tema do Harmony desse semestre, que é escrito pela própria Shiva, que fala sobre o ecofeminismo. Então, é isso. Quem é agora? Oi, Wilson, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, eu estou no 3º ano de Relações Internacionais e eu era líder do grupo junto com a Mariana e a Alessandra, e esse ano a gente está na transição de passar o bastão para o Heitor e para a Vi, né? Então, a gente está de co-líder, dando uma ajudada neles, mas eles nem precisam de ajuda, porque eles também são ótimos. Mas eu vou apresentar agora a nossa newsletter, que escreveu eu, a Ana Carol e a Carol, que a gente está discutindo a alternativa sistêmica, que é os direitos da natureza, né? E a gente deu foco em especial no caso do Rio Maranon, lá no Peru, e quais são as contribuições que esse reconhecimento ele traz para a gente repensar mesmo as nossas relações ecológicas, jurídicas e culturais. Então, a gente começa a newsletter refletindo o contexto mesmo atual, né, do colapso climático e dessa devastação dos ecossistemas. E aí a gente também fala sobre essa falência dos modelos políticos e econômicos, que eles prometem progresso, mas contribuem para uma crise ambiental global. Então, diante disso, a gente traz os direitos da natureza, porque eles surgem como
essa resposta, né, essa alternativa sistêmica, ao reconhecer que a natureza ela tem um valor próprio e ela deve ser vista como um sujeito de direitos e não apenas como esse recurso à disposição humana de extração, de utilização sem limites, né? Então, a gente traz essa abordagem, né, e ela rompe com esse paradigma moderno que separa totalmente o ser humano da natureza. Então, tentar realmente colocar o ser humano como parte da natureza, né, e não separado dela. Então, o texto, a gente traz um exemplo, né, que é como eu tinha falado, que é o reconhecimento do Rio Maranon no Peru, que foi em março de 2024. E esse caso ele foi impulsionado pelos povos indígenas locais, né, que é o povo Cucama. Nunca tinha falado. É Cucama, né? Só tinha escrito. E isso representou um marco histórico, né? Porque foi uma decisão da Corte Superior de Justiça do local, né, de Loreto, que atribuiu essa personalidade jurídica ao rio. Então, reconheceu o seu direito de existir e de fluir livremente. Então, ele se manter limpo, ele se regenerar, né, e seguir seu ciclo natural. Então, assim, a corte, ela reconheceu também os povos Cucama como guardiões legais do rio. Eles, por valorizar, né, seus saberes tradicionais e o vínculo espiritual que esses povos têm, né, com o rio, esse vínculo espiritual com o território em si. Então, essa decisão, ela é fruto de uma luta antiga desses povos contra a construção de hidrelétricas, desses projetos de infraestrutura, né? Que eles não ameaçavam só o meio ambiente, né? Só a natureza local, mas também os povos que ali vivem e têm uma conexão espiritual muito além do que a gente entende, né? Com esse território, com esse rio. E eu acho que também algo que a gente vê nessa questão dos direitos da natureza é porque a gente reconhece os direitos, esses direitos não só como um avanço na política ambiental em si, né? Mas também como esse ato de justiça social por esses povos, uma justiça social e uma justiça cultural também, de reafirmar os direitos dos povos indígenas, de viver em harmonia com a natureza e viver com seus saberes tradicionais, né? E não impor essa lógica capitalista que foi imposto para nós e para todo o resto do mundo. Então, eu acho que é isso. Não sei se as meninas querem fazer algum comentário sobre. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ana Carolina e faço parte do grupo Harmony of Nature desde o começo do semestre. E eu estou no primeiro ano do curso de Relações Internacionais. E escrever essa news foi muito importante, tanto que me levou a ter pensamentos para o meu cotidiano, para a minha rotina, sobre a defesa dos direitos da Mãe Terra. E também eu acho que esse caso é essencial a gente ver o quão necessário, igual a Ananda falou, é ter esse envolvimento político na defesa dos direitos da natureza. Porque os povos Cucama, eles usufruíam do rio de uma forma boa, claro, que é o bem viver, na verdade. Então, isso foi muito importante a corte ter tomado essa decisão de defender os direitos da Mãe Terra, de institucionalizar o rio, porque isso iria afetar a vida deles. E também tem essa questão espiritual, que isso é muito importante, porque a gente vê até no Brasil, com os povos Yanomamis, quando teve aquele caso que foi bem polêmico, e isso chamou a atenção do povo. Então, eu acho que escrever sobre essa news e refletir sobre esse tema durante os encontros do Harmony foi muito importante. Oi, Wilson, tudo bem? Meu nome é Carol. Eu vou só dar uma reflexão breve aqui, que eu achei muito interessante quando a gente estava escrevendo a newsletter, que é justamente essa forma como o povo Cucama, eles têm uma relação muito holística com o rio, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. A gente vive muito nesse modo de produção, de desenvolvimento, que é extrair do rio que a gente pode para gerar lucro. E, na verdade, o que eles vivem é uma relação muito holística e muito cultural. Por exemplo, eles têm cerimônias, eles usam as flores do rio para criar medicina tradicional. Então, é uma outra forma de viver, que apresenta justamente essa alternativa sistêmica. Eu acho que é muito interessante a gente olhar para isso, para ver que a nossa forma de viver não é a única e que, na verdade, tem umas formas muito mais holísticas
e que andam junto com a natureza. Então, achei isso muito importante, que foi retificado, né, e que ele ganhou esse direito. Então é isso. Obrigada. Boa tarde, Wilson. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sou a Carolina Torres. Eu também estou no Harmony desde o começo do ano. E fazendo a newsletter, eu fiz em conjunto com a Luísa Bigatti e com a Letícia Toledo, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Mas a gente falou sobre as faces da desglobalização, né? E quando a gente começou a estudar para esse tema, a gente até se olhou e falou: desglobalização? O Pablo Solon é contra a globalização? O que ele quer dizer? E, na verdade, é totalmente o contrário, né? Essa desglobalização que ele aborda é uma alternativa para o sistema que a gente vive hoje, que é um sistema que vive múltiplas crises, né, ecológicas, sociais, econômicas, políticas, e que estão todas interligadas, né? Elas revelam uma falência desse modelo neoliberal da globalização. E essa desglobalização que foi proposta pelo Pablo Solon na obra dele, não significa um isolamento. Ela significa uma reconfiguração das formas de integração mundial com base em princípios como a cooperação, a solidariedade e a sustentabilidade, que é o foco principal dele. E o objetivo dessa desglobalização é simplesmente fortalecer economias locais, promover a justiça ecológica e redistribuir os recursos que são essenciais para a vida. Ele faz até algumas críticas muito interessantes à globalização neoliberal. Ele diz que a globalização neoliberal transformou, enfim, esse processo que era para ser de união, de globalizar o mundo, em um sinônimo de consumo e produtividade, que deixa em segundo plano os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos ambientais, e foca essencialmente no interesse do capital. O Solon ele diz, inclusive, que essa lógica centrada no capital instaurou uma crise estrutural que se caracterizou pela financiarização da vida e pela exploração da natureza. E algo que eu acho muito interessante para a gente entender um pouco mais da desglobalização e o que ele quis dizer com isso, são alguns princípios que ele traz dessa desglobalização. Por exemplo, a desfronteirização, ele aborda bastante, que é esse direito à livre circulação das pessoas, combatendo discriminação e barreiras territoriais. Ele fala também bastante sobre a soberania alimentar, que é basicamente essa autonomia das comunidades para definir os seus sistemas produtivos e alimentares. Ele fala sobre decisões coletivas, né, que é o fortalecimento da participação democrática, principalmente nas políticas econômicas e ambientais, e a redistribuição das fontes da vida, que é essa partilha justa da terra, da água, do capital e do poder, para a gente combater a concentração de riqueza. Obrigada. Bom, Wilson, chegando agora ao final, a gente até brinca que teve mais uma news que a gente considera bônus ou extra. Eu, a Mariana, o Heitor, a Nanda e a nossa professora Patrícia estivemos em Nova York em abril. E foi bem durante a escrita dessa news, quando a gente estava tendo grupo de estudo sobre alternativas sistêmicas, e foi muito impactante para a gente, acho que participar de tantas discussões em Nova York exatamente sobre o tema, e acho que todo dia a gente mandava uma mensagem no grupo de estudos, no grupo do WhatsApp, falando: gente, olha essa palestra, olha isso que a gente ouviu, ou mandava foto, porque foi realmente muito impactante para a gente. A gente participou de quase uma semana inteira de eventos, não só com a rede do Harmony with Nature da ONU, mas também participando do Fórum Permanente das Questões Indígenas da ONU, que foi uma experiência incrível para a gente. Acho que não só como estudantes de relações internacionais, mas como a juventude também representando, foi muito importante para a gente. A gente participou a reunião de alto nível, né, o diálogo interativo no Dia da Mãe Terra, e acho que, ao mesmo tempo que a gente ficou muito chateado pelo que aconteceu, que foi quando a sociedade civil foi silenciada, então a gente teve o discurso dos estados, e foi isso, né, foi o que a gente presenciou, e teve até uma movimentação da sociedade civil que ficou muito chateada com o que aconteceu. Ao mesmo tempo que a gente ficou muito chateado com essa situação, a gente, por dentro, a gente estava muito feliz, a gente estava vivenciando isso, né, algo histórico que aconteceu mesmo.
e a gente voltar depois para o Brasil e chegar e falar para o nosso grupo de estudos como o sistema ONU funcionou naquele dia, como foi essa vivência e como tudo isso aconteceu, e não só, as partes boas também. A gente participou de muitos eventos, um dos que mais me marcou depois, acho que vocês vão querer falar sobre, mas foi um side event que falava sobre o direito das tradições medicinais indígenas e a criminalização da folha da coca. Inclusive, eu até conversei esses dias com vocês sobre isso, mas acho que foi muito importante, porque é algo que a gente comenta muito, principalmente esse semestre no grupo de estudos, é sobre como, quando a gente tem um problema e a gente não está conseguindo resolver, é porque falta diversidade na mesa. Então, esse side event foi, para mim, um dos melhores que a gente conseguiu ouvir das comunidades andinas, o que faltava, o que precisava, o que estava acontecendo. Então, para mim, foi uma experiência incrível. A gente fala, né, muito da sensação de estar na ONU lá de Nova York, é uma sensação que parece um parque de diversões, mas acho que, além disso, a gente trouxe muita seriedade para os dias de evento. E a gente voltou com mais ideias para as newsletters, mais ideias para o grupo de estudos, a gente voltou muito mais animado, mesmo com o que aconteceu no dia 22, a gente voltou muito mais forte, acho que, para lutar e fazer uma diferença nos próximos anos também. E acho que é isso, se alguém quiser adicionar, vocês querem falar alguma coisa sobre essa news? Bom, realmente a gente voltou mais forte, né? Eu acho que esperavam que a gente ia voltar mais fraco, mas a própria professora Patrícia falou, a gente não se abala não, que isso aí acontece mesmo, e acontece, entendeu? A gente tem que entender. É lógico que eu acho que existe uma certa tenuidade, né, entre o otimismo, o pessimismo, né, a utopia e a realidade. E é importante nós, defensores do direito da natureza, a gente está preso e a gente tem um pé no que é real e no que a gente imagina, e no que a gente espera, no que a gente trabalha para. Né? A partir do momento que a gente não trabalha para nada, a gente só fala, não, a realidade lá é isso e aquilo, a gente está sendo falho com a própria humanidade, né? Com a nossa espécie. Né? Porque falar de natureza não é só falar de árvore, falar de biodiversidade, é falar de nós. Nós também somos, nós somos homo sapiens, né? Não pode esquecer disso. Eu só queria adicionar sobre essa news. Concordo com tudo que o Heitor e a Ale falaram. Foi uma experiência, assim, que eu acho que a gente estava indo muito animado, com uma expectativa muito alta, claramente, de estar onde a gente estava, mas foi mais que isso, sabe? A gente aprendeu muito mesmo. A gente, vivenciando tudo que a gente viveu, foi ver o multilateralismo, assim, na nossa cara e tudo que aconteceu e ver como a gente ainda tem muito caminho para trilhar em relação aos direitos da natureza e em tudo que a gente acredita nessa questão ambiental. Então, eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, sabe? Que a gente começou com um grupo de estudos, a gente está aqui, a gente tá fazendo parte de algo, sabe? É o que eu sempre falo para eles no grupo, a gente está plantando nossas sementinhas para um dia ver uma floresta inteira construída. Construída não, né? Construída é muito antropocêntrico da minha parte, mas florescida, né? E foi isso que eu acho que eu trouxe muito comigo de Nova York, foi que a gente consegue, sabe? A gente vai aos poucos, a gente vai caminhando e ainda tem muita coisa para a gente lutar, para a gente estudar, para a gente aprender, mas um dia vai dar certo. Um dia, talvez não na nossa geração, mas é tentando, é lutando que um dia algo sai, né? E é isso. Acho que só adicionando rapidinho, Bia, no último dia, acho que isso é legal para falar. É verdade. Só um minutinho. No último dia, eu participei representando a professora Patrícia numa reunião informal sobre a organização das Assembleias da Terra, e acho que isso resume muito o que a gente falou, de que ao invés de muitas pessoas estarem desanimadas, a gente voltou com muito mais força e pensando em como chegar mais forte nos próximos anos, inclusive na ONU, que foi onde aconteceu, então chegar com novas alternativas. Acho que é isso. Obrigada. Eu agradeço a apresentação e entusiasmo de vocês e agora eu passo a palavra para os comentários do Wilson. Fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Maravilha, obrigado. Obrigado vocês me ouvem? Só para confirmar?
Obrigado pela apresentação, pelos comentários, e é extremamente gratificante poder aprender com vocês. E a felicidade, a animação de vocês, esse engajamento, ele estimula o nosso próprio engajamento, o nosso próprio interesse nessa pauta. E muitas vezes, né, no dia a dia, nós participando de negociações internacionais, indo para COPs, etc. Nós vemos diversas oportunidades, mas nós vemos muitos desafios também, muitos obstáculos, ausência de recursos financeiros, por exemplo, ausência de proatividade, unilateralismo exacerbado de alguns países. E a gente fica um pouco cético da capacidade real que nós temos de causar uma transformação positiva na realidade internacional e ver vocês, pessoas de diversos períodos de relações internacionais, já com esse interesse, já com essas experiências, isso é muito bom, isso é muito bacana, de coração, eu fico muito feliz por esse engajamento de vocês. E por estar aqui, para mim está sendo uma aula também. Vários dos pontos que vocês tocaram, está sendo a primeira vez que eu estou vendo de forma mais concreta, mais específica. A minha experiência com pautas ambientais, climáticas, ela não foi muito óbvia. Uma das minhas monografias foi sobre o Acordo de Paris, que foi a primeira vez que eu tive um contato um pouco mais específico com o regime internacional de mudança do clima, com a Convenção Quadro da ONU sobre a mudança do clima, com o Acordo de Paris. E posteriormente eu continuei tratando de alguns temas ainda ambientais. Eu trabalhei na missão do Brasil junto à ONU em Nova York um tempo. Eu até vou falar um pouco sobre como que funciona lá também. Acho que complementa essa troca de ideias sobre o Brasil estando representado em Nova York. E eu voltei com tudo para tratar desse tema aqui no Ministério do Meio Ambiente, né, na assessoria internacional. E eu trabalho dentro da assessoria internacional na coordenação de assuntos multilaterais. Então, nós cuidamos de diversas convenções, como a própria UNFCCC, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção da ONU de Combate à Desertificação, entre uma série de outras convenções sobre espécies migratórias, declarações sobre florestas, enfim, uma série de temas e que tocam nesses pontos que vocês mencionaram. E acho que serve tanto de subsídio para o nosso trabalho aqui, quanto também acho que eu posso trazer alguns desses pontos para fazer algumas provocações, alguns comentários e ver o que vocês acham sobre esses temas. Uma primeira coisa que eu queria perguntar, e aí assim, a pergunta é bastante ampla para todos vocês, mas se vocês poderiam contar, resumidamente, um pouco mais sobre de que maneira essa participação no Harmony tem transformado vocês, a experiência que vocês têm tido no curso, e de que maneira que vocês acham que isso pode ser útil na atuação de vocês como internacionalistas. Eu vou começar a responder, então, e aí eu passo a palavra. Eu acho que entrei no Harmony no meu primeiro ano da faculdade. Acho que foi bem naquela semana inicial do curso, então eu não conhecia nem muito sobre as relações internacionais, muito menos sobre a pauta do meio ambiente. Então eu entrei, eu me joguei, eu falei, eu quero aprender, eu quero descobrir. E o Harmony, acho que não só o que eu gostei foi a participação como um grupo de estudo de verdade, não tem uma hierarquia, não é uma aula. A gente tem uma leitura, cada semestre a gente muda, a gente escolhe uma obra diferente, a gente senta e a gente conversa, a gente debate, a gente às vezes até faz desabafos que a gente brinca no grupo, então acho que isso me desenvolveu muito pessoalmente, acho que esse é o primeiro ponto, né, falando sobre essa questão pessoal. Acho que não só vieram fatores profissionais e acadêmicos como a escrita da newsletter, estágios voluntários, a viagem para Nova York, acho que esses são fatores, óbvio, né, que eu sou eternamente grata ao grupo de estudos, mas acho que principalmente essa questão pessoal, né, desenvolver essa noção de debate que é muito importante, então a gente chegar, a gente relacionar muito com notícias que a gente vê, cada dia sai uma notícia diferente, questão do petróleo, questão da COP hoje em dia, algo que acho que toda quarta-feira a gente está conversando, a posição do Brasil, a posição de outros países, eleições, a política é sempre muito importante. Então, acho que essa questão, primeiro, do debate, acho que a questão também de ter uma rede de apoio de jovens, acho que isso é muito importante também. Então, a gente está numa faculdade de Relações Internacionais, a gente sentar, a gente ter esse momento só entre jovens é muito importante. E plantando, que nem a Nanda falou, essa sementinha, acho que isso foi o que a gente vem fazendo, né, já há um tempo, então, passando a palavra, conta para o seu amigo sobre esse grupo, vem falando, então, hoje em dia, a gente
já está com um grupo de quase 30 pessoas, até mais, né? Então, acho que foi isso, não só essas questões profissionais, acadêmicas, a escrita é muito importante, os estágios, porque são questões profissionais e as viagens, óbvio, né? Toda essa experiência que a gente contou, mas acho que questão pessoal também. Bom, eu entrei no Harmony semestre passado e no primeiro ano eu era uma pessoa extremamente cética quanto às questões da natureza. Inclusive, eu comentava com meus amigos, eu falava, ai, não sei por que a gente tem que falar disso. E entrar no Harmony foi uma mudança de paradigma, assim, na minha vida. Foi algo muito maior, porque eu não era só uma pessoa que, eu não conhecia, mas eu também, por não conhecer, eu acabava rejeitando um pouco. E aí entrar no Harmony abriu minha cabeça, assim, sabe? Eu percebi como essas questões estão intrinsecamente ligadas à nossa vida e como era uma perspectiva muito egoísta a gente imaginar que a gente não faz parte da natureza, que a natureza é algo separado. E é o que eu mesmo critiquei aqui, né? Que o ecofeminismo critica, essa visão de que o ser humano tem, de alguma forma superior à natureza. Então, eu acho que até meus amigos comentam que a partir do momento que eu entrei no Harmony, eu virei, assim, outra pessoa, no sentido de ser mais aberta a ouvir, isso também como internacionalista, né? Você ser mais aberto a outras culturas, você valorizar a diversidade, como a Lê falou, né? Se a gente está com um problema, a gente precisa ter diversidade para solucionar esse problema. E isso tanto problemas micro, mas o problema macro também, que é o das alternativas sistêmicas que a gente estudou. Então, eu acho que foi, assim, uma mudança na minha vida mesmo. Pode parecer pequeno, né? É um encontro a cada 15 dias, fala sobre um livro, pode parecer uma coisa muito distante, mas é uma coisa que foi muito próximo da minha vida, sabe? Esses debates, e a gente conversa sobre coisas que estão muito próximo, né, do nosso dia a dia. Eu comecei falando até em casa com meus pais sobre isso. Então, se você falar para uma pessoa, a pessoa fala para outra pessoa, e aí vai gerando uma rede mesmo de circulação dessas pautas da natureza. Então, para mim, assim, pessoalmente foi uma mudança de vida, é claro, também no aspecto profissional. Então, a gente desenvolveu as news e foi, claro, uma experiência muito interessante profissionalmente, mas eu tenho esse aspecto muito pessoal, porque realmente foi uma mudança de paradigma, assim. Eu também queria falar um pouco sobre um aspecto mais pessoal, que eu acho que foi tanto durante a faculdade, mas especialmente no Harmony também, que é o fator justamente de otimismo, que eu acho que quando eu entrei em Relações Internacionais, eu acho que eu tinha uma visão muito que eu ia estar estudando Relações Internacionais, mas que eu exatamente não faria nada para mudar isso. Mas teve uma fala da professora Patrícia Rinaldi que mudou minha vida para sempre, que eu acho que foi ano passado no Ciclo de Debates, que estava todo mundo falando sobre o multilateralismo e estava todo mundo tendo uma visão pessimista. E ela virou e falou assim, não, eu vou ter uma visão otimista, porque se eu não acreditar naquilo que eu quero que aconteça, que eu acho que vai acontecer, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou correndo atrás? A gente tem que ter uma visão otimista das coisas e acreditar que aquilo vai se resolver. E eu acho que o Harmony traz muito isso, com justamente essas alternativas. E até que a nossa newsletter que a gente fez, o direito do Rio Maranhão, ele demorou 6 anos para ser efetivado. Eles começaram em 2018 e só foi feito em 2024. Mas foi uma coisa muito incrível que aconteceu, que se alastrou e que, inclusive, tipo, o Peru e a América Latina está se demonstrando como um grande líder e como um grande exemplo, assim, para o restante do mundo. Então, se a gente não acreditar naquilo, mesmo que, sei lá, o resto do mundo ache ridículo, ache, sei lá, que está abraçando árvores, você tem que acreditar naquilo e você tem que correr atrás de fazer aquilo acontecer. E é isso, sabe? Eu acho que o Harmony trouxe muito essa inspiração para mim, essa visão mais otimista de como a gente, em grupo e pensando de outras formas que não são a norma, que não são exatamente como todo mundo vai te falar que tem que ser desse jeito, você realmente consegue pôr a sua marca no mundo e, tipo, viver o mundo e viver um otimismo da forma que você deseja. Eu acho que nesse sentido. Obrigada. Olá, Wilson, boa tarde. Eu sou a Emanuele, não tinha me apresentado antes, mas uma perspectiva que eu acho que eu quero trazer que o Harmony trouxe, acredito que para mim e para outros participantes também, queria fugir um pouquinho da questão pessoal, porque eu acredito que o pessoal já falou bastante, e focar um pouquinho na questão do que eu acredito que agrega, o Harmony me agregou, e ter visto esse livro e ter feito as news agregou para o meu curso. Eu sou do primeiro ano, e quando eu tive a apresentação do Harmony, a representação dos temas, eu já tinha muito interesse,
e eu quis ter essa intensificação de aprender com isso. E de tão impactada que eu e algumas meninas do primeiro ano ficamos, a gente quis trazer isso de uma forma mais prática ainda, porque a gente diz que o Harmony consegue ainda mais trazer um pouco mais de prática das RIs, a gente fugir um pouco da sala de aula, ter um sistema de conversação muito mais rotativo e essa questão de ser horizontal, né, uma conversa horizontal. Mas eu e a Ana Carol, a gente, na nossa matéria de laboratório de extensão universitária, que por enquanto só o primeiro ano que tem, a gente aplicou nos nossos projetos, que seriam um projeto que teria uma ideia de trazer para a comunidade externa da faculdade o que a gente está aprendendo em relações internacionais, e ambos os nossos grupos trouxeram a questão das mudanças climáticas e a crise climática como pauta. E eu queria falar um pouquinho do projeto da Ana Carol, porque eu tive o prazer de participar dele, não como pessoa da universidade, mas como pessoa de fora, e trouxe meus pais também. E meus pais, enfim, eles são da área da saúde, meu pai é professor universitário, e eu tive um prazer enorme de fazer parte e abrir o espaço para pessoas de fora, então, enfim, ter essa experiência de uma forma de um projeto e englobar pessoas que não estavam nesse ramo universitário ou tiveram pautas assim e falar, nossa, realmente é uma questão necessária, é uma questão interessante, a gente tem o que a gente fazer, e eu acho que o Harmony também traz essa questão do otimismo que a Carol falou, e traz um pouco de esperança. Então, eu queria trazer essa questão da gente ter trazido esses projetos. Obrigada. Acho que, se ninguém quiser mais falar, eu só gostaria de finalizar que eu acredito que o Harmony, ele traz muito algo que a gente não vê naturalmente em uma grade de relações internacionais. Então, como líder, eu acho que eu e as meninas, e também o Heitor, a gente vai atrás de bibliografias que vão trazer conceitos que a gente nunca viu na vida, que a gente provavelmente não iria conhecer se não fosse no grupo de estudos. E aí eu acho que é isso, vai meio que... como é que fala? Esqueci a palavra. Tipo, ela vai abrangendo e, tipo, vai fazendo com que a gente conheça outras coisas, a gente... Ai, fugiu a palavra, perdão. Não é só estude mais, mas com que a gente diversifique, exato, aquilo que a Lê tinha falado de que tá faltando diversidade na sala, sabe? Eu acho que conhecendo esses conceitos, nós, jovens de relações internacionais, podemos trazer numa sala, numa reunião, numa conversa com a família, uma diversidade que não tem antes, entendeu? Então, acho que o Harmony traz esse conhecimento a mais. Pode ir? Posso... Isso no caso eu ou... Bom, vocês vão passar para alguém internamente na sala ou eu posso fazer as considerações? Tá, achei que, perdão, eu estava vendo vocês olhando para o lado, achei que tinha alguma pessoa. Bom, então, isso que vocês mencionaram agora, acho que são 3 aspectos, e assim, até pelo tempo curto eu preciso fazer recorte nas considerações, né? Infelizmente não dá para abordar todos os aspectos. Mas a questão de vocês estarem tendo uma atividade que ela não está prevista como uma atividade comum na grade curricular, isso diferencia vocês não só como acadêmicos, como profissionais, mas como pessoas capazes de gerar externalidades positivas no futuro de vocês na atuação como internacionalistas. E essa perspectiva mais otimista é justamente o que o Heitor mencionou, é a aproximação de a gente ter um ideal nas nossas mentes e a construção de uma realidade mais próxima daquilo que a gente quer. Então, as relações internacionais, elas são uma obra inacabada. Nós mencionamos aqui, a gente voltou até o final da Segunda Guerra Mundial, a gente chegou aos dias atuais e tem havido transformações consideráveis na ordem internacional, em seus aspectos ambientais, políticos, econômicos, jurídicos, sociais, culturais, etc. E por aí vai. E então, esse tipo de consideração, esse tipo de dinâmica faz com que a gente crie ondas e que vão tendo repercussões tanto dentro do curso de vocês, dentro da faculdade, os seus familiares, como vocês mencionaram, e na atuação de vocês. E essa pauta ambiental, climática e de sustentabilidade, ela é bastante transversal, porque ela tem impactos em diversas outras áreas. E uma coisa que eu chamaria a atenção
como um fator, um mecanismo importante de transformação da realidade internacional é o direito internacional. Eu imagino que alguns de vocês talvez já tenham visto, outros talvez ainda não. E o direito internacional, ele historicamente tem esse caráter mais interestatal, ou também a atuação de organizações internacionais, como a própria ONU, OMC, mas tem uma dimensão de estar relacionada também à evolução da dinâmica internacional. Então, outros atores, para além de estados, organismos internacionais, são muito relevantes. E vocês mencionaram diversos grupos representativos, por exemplo, de povos indígenas, a gente pode mencionar também comunidades tradicionais, sociedade civil, ONGs, e todos eles, inclusive esse grupo bastante diverso de atores, acaba de alguma forma ou de outra contribuindo para essa evolução jurídica das relações internacionais, inclusive nos pilares ambiental, climático e de sustentabilidade. Se a gente volta desde a Convenção de Estocolmo em 72, né, que é esse marco originário do direito internacional do meio ambiente e que representa um momento importante na dinâmica internacional para consolidar esse tema como parte da agenda internacional até os dias atuais, tem havido uma transformação bastante significativa. Outra coisa que vocês mencionaram, vocês trouxeram casos específicos de diversas realidades. Então, por exemplo, vocês mencionaram Bolívia, Peru, Índia, e essa perspectiva internacional, essa capacidade de aprender com exemplos em outros países e de fazer essa análise comparativa entre diferentes realidades, também é muito positiva. Vocês, como internacionalistas, eu imagino que em algum momento terão experiências internacionais. Vocês mencionaram agora a participação, que eu achei sensacional, achei muito bacana. Esse eu não pude estar presente este ano, mas eu já participei em 2018 do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas lá em Nova York. De fato, é um momento muito interessante, é muito bacana, é um dos principais fóruns temáticos sob a égide do ECOSOC, que tem em Nova York, e reúne uma série de atores, o ECOSOC sendo o Conselho Econômico e Social, né, um dos 6 principais órgãos da ONU, e ali você vê uma realidade bastante singular dos diversos povos. E vocês, à medida que vocês tiverem essas experiências internacionais, esse contato com pessoas de outras realidades, de outras culturas, isso acho que são momentos muito propícios para o desenvolvimento de vocês. Eu comentei, eu fiquei um tempo na missão do Brasil junto à ONU lá em Nova York, e uma das experiências que eu tive, que para mim foi bastante interessante, porque fugia muito da minha realidade, com os tópicos, os temas que eu estava acostumado, eu fiquei lá no assento do Brasil, na Comissão sobre o Status da Mulher, a CSW, que acontece em março, se eu não me engano, acho que é em março, e é o segundo maior evento, né, do ano da ONU, fora o debate geral da Assembleia Geral, que acontece em setembro. E naquele ano, o tema principal da CSW foi mulheres campesinas. E você escutar, são 193 Estados-membros da ONU hoje, você escutar diversos estados trazendo as suas perspectivas, trazendo as suas singularidades, também o engajamento, né? A Alessandra mencionou que esse ano acho que não teve uma participação tão expressiva da sociedade civil no evento que vocês participaram, pelo que eu entendi. Lá nós tivemos essa participação, nós tivemos as considerações de diversos atores da sociedade civil, e para mim foi um aprendizado muito grande, porque você entra em contato com temas que você não está habituado, e você faz essa análise comparativa, né, das diferentes realidades, e não tem como não sair transformado daquilo, e também com essa perspectiva positiva que vocês mencionaram, de assim, existem possibilidades de uma transformação da realidade internacional em favor dessas pessoas, em favor desses grupos, muitas vezes com pautas que anteriormente eram invisibilizadas e que atualmente têm ganhado uma repercussão maior, seja na mídia, seja em estudos, seja em grupo de estudos como os de vocês. Uma outra dinâmica que tem sido bastante interessante, acompanhando aqui na assessoria internacional, tem sido a estruturação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que aborda diversos dos aspectos que vocês mencionaram na conversa de hoje. A ideia é a criação, e será lançado nos próximos dias na COP30, em Belém,
E foi estruturado ao longo dos últimos anos. A ideia foi lançada na COP28 da COP de Clima em Dubai, 2 anos atrás. E nos últimos meses nós temos tido um processo muito denso, muito dinâmico de estruturação desse fundo, com a participação do governo brasileiro, de outros países, de organismos internacionais. Então, o próprio Banco Mundial tem sido um ator bastante relevante, o Programa da ONU para o Desenvolvimento, o PNUD, também tem sido um parceiro muito importante. E a ideia é reconhecer e valorizar os serviços ecossistêmicos que são prestados pelas florestas, com a manutenção do regime de chuvas, por exemplo, a conservação da biodiversidade e o reconhecimento, que é um outro assunto que vocês mencionaram até sobre justiça ambiental, o reconhecimento do papel exercido pelos guardiães das florestas, como a ministra Marina coloca muitas vezes em seus discursos, que são os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que estão na linha de frente dessa conservação, essa preservação das florestas, e que devem ter os seus esforços reconhecidos também. Então, a ideia é criar um fundo no valor de 125 bilhões de dólares, isso ao longo dos próximos anos, sendo 25 bilhões de dólares vindo inicialmente de fundos soberanos, de países. O próprio Brasil agora já fez, agora vamos fazer um pledge, nós vamos anunciar o investimento de 1 bilhão de dólares nesse fundo, e outros 100 bilhões de dólares vindo de outras fontes, do setor privado, de filantropia. E todos esses esforços estão sendo congregados para que, em algum momento, seja possível reconhecer e valorizar o papel das florestas tropicais em pé, bem como o papel, a atuação de povos indígenas, de comunidades tradicionais. 20% dos recursos que serão gerados por esse fundo, ao menos 20% dos recursos gerados por esse fundo, devem ir para povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, é uma dos mecanismos que tem sido estruturado atualmente nas relações internacionais e que faz parte, um dos elementos importantes da política externa brasileira e da política internacional em matéria de meio ambiente atualmente, que toca em diversos dos pontos que vocês mencionaram, né? Assim, de tanto a questão de preservação ambiental, a questão do reconhecimento do papel de povos indígenas, comunidades tradicionais, a questão de essa aproximação do ser humano com a natureza, como vocês colocaram também como um aspecto bastante relevante. Então, eu até convido vocês, caso vocês tenham interesse, a gente conversar em mais detalhes sobre esse mecanismo e acompanhar a evolução desse tema nos próximos dias. Para devolver para vocês também, para escutar um pouco mais de vocês mencionaram essa experiência que vocês tiveram em Nova York, e acho que algumas pessoas do grupo foram. Como que funcionou essa dinâmica? Vocês participaram, vocês mencionaram, era o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, vocês participaram de side events, de outras dinâmicas. Como que funcionou? Como que foi a experiência? De que maneira que impactou a própria formação acadêmica de vocês? Tô pensando. Oi, foram daqui, né, que foi só para contextualizar, foi eu, Maria Fernanda, a Mariana, a Alessandra e o Heitor. A gente participou tanto do Fórum Permanente, quanto do Dia da Mãe Terra, né, lá no diálogo interativo da Mãe Terra do Harmony of Nature na ONU. E aí, até para explicar melhor essa dinâmica, depois as meninas quiserem falar também, e o Heitor. O dia do diálogo, né, interativo, na parte da manhã a gente teve a abertura do evento, né, e alguns estados falaram. Não foram muitos estados que estavam presentes também, se eu não me engano, o diplomata brasileiro estava, mas também não falou nada. E à tarde a gente ia ter os discursos, né? E eram discursos da sociedade civil e dos stakeholders, né? E o discurso, ele foi cortado no meio, teve, eu acho que 3 discursos no máximo, assim, e a moderadora cortou os discursos. Acabou, acho que 1 hora mais cedo do que o esperado,
e teve vaia, foi bem caótico, assim, ver tudo acontecendo. Então essa foi a experiência, acho que mais marcou a gente, assim, que a gente não esperava ver o que a gente viu. Todo mundo começou a se olhar, assim, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E aí o pessoal começou a vaiar, a gente desceu lá embaixo, tirou uma foto, até como resistência daquela situação, porque todo mundo estava ali para falar, todo mundo estava com o discurso pronto. E as pessoas começaram a gravar seus discursos. Então foi uma experiência muito interessante, assim, de ver tudo aquilo acontecendo e como o sistema ONU tá esperando a gente lá, né, no caso, que não tá dando a certa importância que até o Harmony of Nature, né, o programa existe dentro da ONU. Querem falar mais coisa? Bom, Wilson, foi uma experiência incrível, em primeiro lugar. O que mais me chamou a atenção foi ver pessoas que já estavam engajadas no projeto, que realmente inspiram, né? Pessoas que estão ali representando diversos lugares do mundo, né? Grupos indígenas. O que me marcou no side event da Coca, né? Na legalização, o semblante mesmo dos povos andinos, de realmente insatisfação e, sabe, angústia, porque mesmo dentro de um side event em que se buscava a solução, era nítido que a realidade deles é muito difícil atualmente. Outra coisa que me chamou muita atenção que serve para minha, né, como você falou, que você aprendeu para sua carreira, né, como isso modificou sua vida. Bom, a gente teve a oportunidade de falar com pessoas, com jornalistas, né, com pessoas que estão dentro do tema e ouvir deles, entender a luta deles e estar ali junto com eles é algo que, sabe, dá noção de pertencimento, né? Ter as próprias reuniões do Grupo Harmonia com a Natureza, eu olhava e falava, cara, como que eu vou ajudar a galera aqui de alguma forma, porque o que eles fazem estão aqui há muito tempo, né? E eu novo ainda, vou tentar ajudar de algum jeito, seja entregando cadeira, seja recebendo o pessoal, mas foi uma experiência muito boa que eu acho que antes de fortalecer o nosso lado internacionalista, fortalece o nosso lado relacionista, porque o curso de Relações Internacionais não é internacionais relações, é relações internacionais. Então, acho que antes a gente tem que se tornar um relacionista. E falar de harmonia com a natureza, estar na ONU, né, ter essa experiência, você está no campo das relações, certo? A forma que uma fala, né, pode modificar muita coisa, né? Certa palavra num side event, né, na oportunidade de discursar, na oportunidade de falar com uma pessoa, pode criar barreiras ou pode criar pontes. Então a gente aprende na prática o que é ser um relacionista dentro desse cenário internacional. E é isso. Wilson, como o nosso tempo é meio escasso agora, a gente pode abrir para a plateia te fazer umas 2 perguntas e aí você já amarra com as considerações finais sobre a apresentação e as perguntas da plateia, pode ser? Claro, pode ser sim. Então tá bom. Quem gostaria de começar? Eu não estava lembrando que tinha mais pessoas aqui para trás agora. Também eu não tô vendo pela câmera. Quer que a gente faça presente? Não, tá tranquilo. Não precisa, não quero dar trabalho desnecessário para vocês, não. Vai ter que voltar. Tudo. Wilson, só um minuto, Oi. a gente tá acertando Claro. a câmera. Tranquilo. Dá pra ver? Acho que dá. Tá sim. Obrigado.
Boa tarde, Wilson. Aqui é a Gabriele. Muito obrigada, né, por todas as suas contribuições. É muito importante, não só para as meninas que estavam, e os meninos também, que estavam ali apresentando, mas para a gente como plateia. Ouvir você sempre é algo muito bom, que complementa todos os nossos estudos, então esse momento está sendo muito importante. A minha pergunta também está relacionada com a pergunta do Tiago, então a gente vai fazer as duas em conjunto. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre as expectativas sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre em relação à COP, né? O que o MMA está esperando, quais são as expectativas em relação aos outros países, empresas e tudo mais. Aí eu vou passar para o Tiago. Oi, Wilson, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Thiago, a gente já se conheceu em Brasília, né? Bom, a minha pergunta é relacionada ao que a Gabriela acabou de fazer, eu estou com curiosidade de saber quais são os países que vêm contribuindo mais para essa iniciativa do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E essas são as duas perguntas. Não sei se vai fazer mais. Oi, tudo bem? Eu sou a Gisela, estudante de Relações Internacionais, estou no 2º ano. E eu também queria trazer um pouco sobre o assunto da COP30 e eu queria saber quais são as principais pautas que o Brasil vai levar para a COP30, né? As principais questões que já vai acontecer. Quer falar alguma coisa? É isso. Wilson, pode responder as perguntas então, e aí depois a gente encerra. Beleza, combinado. Obrigado pelas perguntas, satisfação reencontrá-los, Gabriela e Thiago. A Gisela, não sei se cheguei a conhecer também na dinâmica aqui em Brasília, não? Estão falando que não. Ok, não, beleza. Bom, em relação ao TFFF, ótima pergunta. Ele tem sido estruturado, foi organizado um comitê diretor interino, um Interim Steering Committee, no ano passado, composto de inicialmente 12 países, 6 países com florestas tropicais, são 2 da América do Sul, Brasil e Colômbia, 2 da África, a República Democrática do Congo e Gana, e 2 do Sudeste Asiático, Indonésia e Malásia. Além disso, eram 6, agora são 5 países potencialmente investidores. Então, eram os Estados Unidos na gestão anterior, que não fazem mais parte desse Interim Steering Committee, Reino Unido, França, Alemanha, Noruega e Emirados Árabes Unidos. E desde dezembro do ano passado, nós organizamos uma série de reuniões para tratar sobre um documento que é chamado de nota conceitual, a Concept Note do TFFF, que explica o funcionamento, né, quais são os critérios de elegibilidade, como que o mecanismo financeiro vai funcionar, como que vai se dar a governança desse TFFF. E nós tivemos uma reunião em Nairobi, em dezembro, nós tivemos uma segunda reunião na Embaixada do Brasil em Londres, em março, e nós tivemos outras reuniões também por videoconferência. E aí, esse fundo, essa nota conceitual, o pain holder, que nós chamamos, né, em relações internacionais, é o governo brasileiro. Então, nós pegamos esses inputs, trazidos por esses países do Interim Steering Committee, também do Banco Mundial, do PNUD, de outras instituições. Nós também tivemos um diálogo bastante amplo com povos indígenas e comunidades tradicionais para entender de que maneira trazer essas perspectivas para o funcionamento do TFFF. E o resultado foi a versão 3.0 da Concept Note, que foi publicada recentemente, há algumas semanas, no final de agosto, comecinho de setembro. E agora nós estamos em uma fase, nos últimos meses, em que, tendo o TFFF, a ideia de como que ele vai funcionar pronta, nós estamos tem que pensar agora mais na operacionalização desse fundo. Então, por exemplo, o Banco Mundial aceitou recentemente, o presidente do Banco Mundial fez um anúncio dizendo que o banco cumpriria algumas funções em relação ao fundo. Então, ele vai ser o secretariado interino, por exemplo, do TFFF, o que traz uma credibilidade, uma legitimidade e traz a experiência do Banco Mundial. Além disso, existem outros documentos, como o Manual de Operações, por exemplo, que eles estão sendo desenvolvidos agora. A própria carta do TFFF, que será uma espécie de tratado internacional, será juridicamente vinculante, ela ainda será elaborada. O que se espera agora na COP30 em Belém são 2 coisas principais de diversos países.
O que já tem, nós temos recebido, isso ainda não é uma informação pública, mas nós temos recebido documentos de endosso à declaração de lançamento do TFFF. Então, diversos países falaram: eu apoio politicamente a ideia de construção do TFFF. E outros países que devem anunciar agora aportes financeiros, investimentos. Não é um fundo de doação, é um fundo de investimentos. Esses investimentos, eles serão posteriormente alocados no mercado financeiro e eles gerarão lucros. Os lucros que pagarão os investidores, e uma parte desse lucro será destinada aos países com florestas tropicais que atenderem aos critérios previstos na nota conceito. O Brasil, o presidente Lula, recentemente, em um evento na Assembleia Geral da ONU, nas margens do debate geral da Assembleia Geral da ONU em Nova York, anunciou que o Brasil será o primeiro investidor. Nós vamos investir US$ 1 bilhão no TFFF. Agora, eu estava na Indonésia recentemente, eu fui a Jacarta faz 2, 3 semanas, voltei destruído depois de voos de 35 horas para ir, 35 horas para voltar. E um pouco depois, o presidente, no dia que eu fiz a minha missão em nível técnico, no dia que eu estava voltando, o presidente Lula estava chegando e ele se reuniu com o presidente indonésio, que também disse que a Indonésia está disposta a investir o mesmo valor que o Brasil investirá. Então, portanto, US$ 1 bilhão. E a gente espera que outros países façam anúncios de investimentos agora na COP30. Também são informações que ainda não são públicas, mas tem essa expectativa de que alguns países que têm participado de toda essa estruturação, de todo esse processo, que têm prestado um apoio significativo ao TFFF, eles demonstrem esse apoio não somente político, não somente técnico, mas também financeiro. E a capitalização do fundo, né, juntar todo esse dinheiro, para vocês entenderem o tamanho, a dimensão do TFFF, em termos de escala, ele só perde para o Banco Mundial e para o Banco Europeu de Desenvolvimento. Então, assim, é difícil, é muita coisa, tem dado muito trabalho, tem sido muito interessante, mas nós temos a perspectiva de que países, especialmente países desenvolvidos, possam vir a contribuir. Hoje em dia, nós temos, no regime internacional de mudança do clima, nós temos um princípio muito importante que lastreia a Convenção 4 da ONU sobre a mudança do clima, o próprio Acordo de Paris, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas na medida de suas respectivas capacidades. E esse princípio, ele demonstra um reconhecimento de responsabilidades históricas de países desenvolvidos em matéria de impacto na mudança do clima e de que eles precisam arcar de forma maior, né, de forma ainda mais ampla do que os países em desenvolvimento, né, em medidas, por exemplo, de adaptação, mitigação, perdas e danos. Então, e que eles teriam que ter metas ainda mais ambiciosas, por exemplo, nas suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Espera-se que esses países, embora o TFFF ele não faça parte propriamente do regime internacional de mudança do clima, a ideia é que ele contribua para alcançar objetivos das 3 convenções do Rio, que além da UNFCCC são a Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB, e a Convenção da ONU de Combate à Desertificação, a UNCCD. Mas a ideia é que, em matéria ambiental, em matéria climática, esses países têm uma disponibilidade, um interesse maior em fazer esses aportes no curto, médio e longo prazo para o TFFF. Como o próprio nome diz, é um fundo florestas tropicais para sempre. Então, a ideia é que ele tenha um caráter permanente de reconhecimento da importância das florestas e de contribuir para as políticas de conservação florestal nesses países com florestas tropicais. E também de ser uma fonte de investimento, né, para o setor privado, para os países desenvolvidos. Mas a capitalização do fundo, ou seja, juntar todo esse dinheiro, não precisa ser agora na COP. Né? A gente espera que alguns países façam os seus pledges, como nós chamamos, esse anúncio de investimento agora em Belém, mas outros podem vir a fazê-lo posteriormente. Cada país tem as suas circunstâncias nacional, tem seus processos relacionados a orçamento público, etc., que podem dificultar um aporte de um valor tão significativo em tão pouco tempo. Mas nós estamos otimistas, nós temos visto declarações de apoio de todos
os continentes, seja por meio de declarações bilaterais no mais alto nível de chefes de Estado e de governo, seja de organizações internacionais, o próprio Banco Mundial sendo um ator, exercendo um papel muito importante. E um outro aspecto que é o que nós mencionamos aqui, relações internacionais hoje em dia, a gente não basta considerar estados e organizações internacionais. Povos indígenas, comunidades tradicionais, sociedade civil, ONGs, diversas dessas entidades também têm demonstrado apoio à estruturação do TFFF. E já juntando aqui com a pergunta da Gisela, por mais que ele não esteja incluído no processo negociador da COP30, lembrando, a COP30 é a 30ª reunião da Conferência das Partes da Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima, a UNFCCC, que é uma das convenções do Rio. A COP, ela é o órgão supremo, esse que é o nome que a convenção dá, é o órgão supremo da convenção, e ela é responsável por acompanhar tanto a implementação do que tem sido negociado, quanto avançar nas negociações que dentro desse regime internacional de mudança do clima. E o que ela oferece para o Brasil e para o mundo é uma janela de oportunidade. Ela representa um momento em que o Brasil atua como um líder inegável na pauta ambiental, na pauta climática. Ela vai acontecer em Belém, no coração da Amazônia, né? É uma forma até de aproximar, muitas vezes, de grupos que talvez não tivessem a possibilidade de participar de um processo negociador multilateral em outros países, em países desenvolvidos, enfim, por quaisquer dificuldades logísticas que pudessem ter. E é um momento propício, na opinião, né, do governo brasileiro, que foi pensado, para o lançamento desse TFFF. E pelo fato de ele se relacionar com as 3 convenções, inclusive a UNFCCC, é uma forma também de dar visibilidade para diversos dos objetivos que buscam ser alcançados. Inclusive a questão de financiamento climático, por exemplo. Hoje nós temos uma meta de levantar 1,3, é pouquinho dinheiro, 1,3 trilhão de dólares, que seria necessário alcançar para processos relacionados à adaptação, mitigação, perdas e danos. E hoje em dia não se tem chegado perto de cumprir com isso de forma alguma. No ano passado, na COP29, em Baku, no Azerbaijão, aumentou-se a meta, eu esqueci a sigla agora, mas aumentou-se a meta prevista para financiamento climático, mas ela ainda está muito aquém desse valor estimado de 1,3 trilhão. Então, um dos aspectos agora é isso. E uma coisa que a ministra Marina sempre fala também nas suas apresentações, nas suas reuniões, nós estamos em um momento em que nós já avançamos em diversos aspectos jurídicos da UNFCCC, do Acordo de Paris. Agora é a fase de realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos prometido, tudo aquilo que nós temos dito que faremos. Então, é hora de aumentar ambições em relação, por exemplo, às contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, que são os compromissos nacionalmente assumidos pelos países em matéria de mudança do clima. É o momento de aumentar a ambição para financiamento, para que de fato haja recursos financeiros e também que haja capacidade técnica dos países de fazerem essas transformações para enfrentar a mudança do clima. Recentemente foi divulgado um relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC, mostrando que nós estamos longe de alcançar nesse momento o objetivo previsto do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 grau até 2100. Hoje a estimativa é de que talvez esse aumento seja 2,5 graus. Então, isso demonstra a necessidade de que nós passemos de fato apenas de palavras para práticas, para de fato uma transformação da realidade internacional, considerando todos esses elementos que vocês falaram, porque considerando essa aproximação entre o ser humano, entre a natureza, de que maneira nós podemos fazer todo esse processo de uma transição. Por exemplo, vocês mencionaram também a questão de matriz energética. De que modo que nós podemos fazer a transição de matrizes não renováveis como petróleo, gás natural, para matrizes mais renováveis? O Brasil tem sido um exemplo disso. A NDC do Brasil prevê que nós alcancemos no mínimo 50%
de matriz energética, de energias renováveis na nossa matriz energética. Nós alcançamos isso de fato. Isso é uma outra questão para o Brasil. O Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande como sede da COP30. O Brasil assume a presidência da COP em Belém e segue até a COP31, que ainda não tem data marcada, ainda não tem o local definido, mas talvez seja ou Turquia ou Austrália. Mas ao mesmo tempo que isso traz responsabilidades e desafios importantes para o Brasil, isso traz oportunidades significativas. Isso traz uma oportunidade de o Brasil atuar de fato como um líder. Investimento de US$ 1 bilhão no TFFF, contribuições nacionalmente determinadas, NDCs ambiciosas, conversas para que outros países também apresentem suas NDCs ambiciosas e realmente se comprometam a ter um financiamento em larga escala, de forma duradoura, de forma previsível, para os esforços de combate à mudança do clima. Então, é um cenário que traz desafios, tem uma responsabilidade e traz diversas oportunidades. O engajamento de vocês, seja no grupo de estudos, seja com temas relacionados a pautas ambientais, pautas climáticas, é outro aspecto muito relevante, porque esse esforço, eu falei um pouco mais cedo, em linha com aquilo que vocês mencionaram, de gerarmos externalidades positivas e gerarmos ondas de transformação concretas da realidade nacional e internacional, passa por um engajamento constante, não só do Estado brasileiro, não só do governo brasileiro, mas de diversos grupos representativos, de estudantes, de jovens, povos indígenas, mulheres e por aí vai. Porque esse esforço ele deve ser feito pela humanidade, nesse processo de reaproximação com a natureza, como vocês muito bem colocaram, todos nós temos como contribuir de alguma forma. Vocês têm contribuído pessoalmente. E vocês têm gerado, eu achei muito bacana quando vocês mencionaram o fato de vocês falarem com outras pessoas, seja na universidade, seja na família. Todo esse movimento, ele é muito importante, especialmente em um momento em que nós temos muita desinformação, nós temos alguns grupos que acabam dizendo que a mudança do clima é um mito ou coisa do tipo, e a gente precisa transformar esse cenário, a gente precisa, de fato, nivelar conhecimento entre as pessoas e estimular essa transformação positiva. Então, espero ter respondido adequadamente, Gabriele e Thiago, sobre isso. Nós temos a perspectiva de diversos países, especialmente países desenvolvidos, façam esses aportes. Já tem o Brasil já fez o primeiro pledge, a Indonésia já disse que fará um pledge. Nos próximos dias vocês verão na mídia também, mas espero que tenhamos muitos pledges e muitas declarações de endosso ao TFFF. E, Gisela, o TFFF é um dos principais lançamentos durante a COP30, mas a questão de aumentar a ambição para financiamento climático, aumentar a ambição das contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, a gente passar de uma fase de palavras, negociação, uma fase de implementação dos objetivos e dos compromissos que nós temos acordado, e em escala global, com países desenvolvidos e países em desenvolvimento, cada um cumprindo a sua parte, sempre respeitando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas na medida de suas respectivas capacidades, são algumas das prioridades que o governo brasileiro tem. E acho que transformar esse momento atual, esse esforço, esse ímpeto que nós temos visto aqui no Estado brasileiro é uma coisa permanente, em um projeto que não apenas seja uma política de governo, mas uma política de Estado, demonstrando a liderança do Brasil na agenda ambiental e climática. Wilson, gostaríamos de agradecer muito a sua presença, a sua contribuição. Acho que foi muito rico, tanto para os pesquisadores quanto para a plateia. Muito interessante saber esses bastidores. Encerramos assim, então, a terceira mesa do 7º ciclo de debate discente do Série Facamp. Agradecemos mais uma vez a presença do Wilson e agradecemos a presença de todos os alunos, professores e convidados, e aproveitamos para convidar vocês para a próxima mesa do ciclo, que vai acontecer hoje, dia 5, agora 13h30, nessa mesma sala que nós estamos, com o tema Gênero, Poder e Diplomacia. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Parabéns pelo projeto de vocês. Wilson, muito obrigada, viu? Esperamos poder contribuir novamente com você no futuro. Até mais. Será um prazer e uma honra. Até mais. Muito obrigado. Obrigada.